Votação ata da sessão anterior. De acordo. Declaro aprovada a ata. Eu quero registrar que recebi aqui um cartão de agradecimento do ministro Aloysio pela homenagem que se fez a ele em face da posse no Algum registro? Sim, presidente. No próximo dia 24, o desembargador Paulo Marício Ribeiro Pires faz aniversário. Então, eu queria registrar que fosse oficiado com nossos votos de muita saúde, paz e felicidades. Mais algum? Mais algum? Com adesão. Do Ministério Público, de todos, da classe dos advogados. Então, a secretária, para a pauta, observadas as preferências regimentais, fala desse aí que foi retirado do pauta. Será retirado de pauta o processo que está com inscrição para sustentação oral, o número 12 da pauta física, o RO 1598-2014-010, relatoria do desembargador Milton. E posso falar também? Adiado do processo eletrônico, pauta também do relator, desembargador Milton, o 48. A pauta. Tem o eletrônico. Não, aí pauta eletrônica. Eletrônica tem preferência regimental de sustentação oral à distância. Na sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segunda votante, juíza convocada Maria Cristina. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 46 da pauta, RO 11.842-75-2015. Está presente no foro de Uberaba, doutora Rúbia Soares. Está presente? Presente. Presente, doutor. Presente. Número 46 da pauta. Ela está presente pela reclamante recorrente. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Com esses recursos ordinários interpostos pela reclamante e pelo reclamado, no mérito, nego-lhes provimento. Doutora, com a palavra. Boa tarde, doutores. Em relação ao recurso, gostaríamos de fazer a sustentação inicialmente destacando a necessidade referente à dignidade da pessoa e à dignidade da justiça, as quais foram afrontadas nesse processo, em especial quanto aos pontos do assédio moral e dos danos morais. E gostaríamos de destacar também, de essencial importância, que no processo onde se discute a questão da equiparação, que há de ser esclarecido, que não restou bem definido em sentença, que houve uma fusão entre os bancos Unibanco e Banco Itaú, que essa fusão ocorreu somente em 2010. E no que se diz respeito à equiparação, o paradigma, ele foi admitido no Banco Itaú em 2008, em março de 2008, e a recorrida em outubro de 2009. Assim, cumprido o requisito legal, sendo que na sentença, todos os demais requisitos referentes à equiparação foram destacados como cumpridos, restando apenas para ser revisado a questão das datas, pois a juíza entendeu que não foi cumprido o prazo de 2 anos, dentro de 2 anos da admissão. Só que, conforme constante no ID 38CA-BCB, consta a publicação em Diário Oficial, onde a autorização para a cisão das empresas se deu somente em 2009, sendo concretizada a negociação em 2010. Portanto, o paradigma ele se desligou da antiga empresa Unibanco em 2008
e logo em seguida foi admitido pelo Itaú, em 2008 também. Só que houve o término do contrato com o Unibanco e, posteriormente, o início do contrato com o Banco Itaú. E 1 ano e 7 meses após, houve a contratação da reclamante pelo Banco Itaú. E somente no ano posterior a todos esses fatos que concretizou-se a negociação e a fusão entre os bancos. Portanto, acreditamos que essa questão, esse ponto da equiparação, ela se supera e é capaz de reformar a sentença com esses esclarecimentos, pois não houve a apreciação desse documento do Diário Oficial que consta no processo e que é capaz de certificar de uma forma bem clara essas datas. Outra questão também importante de se destacar é referente aos danos morais que ocorreram no processo, pois tem a alegação do assédio moral pelo então gerente superior da reclamante, o senhor Edmilson, o qual realizou vários atos que causou diversos e inúmeros transtornos à reclamante e pela forma de tratativa. E na sentença houve a negativa do assédio, alegando que as cobranças eram por metas. Só que no processo também há vastas provas que a recorrente, ela tanto cumpria todas as metas, que ela recebeu várias bonificações referente a essas metas. Entendeu? Então, assim, as testemunhas que prestaram depoimento no processo, elas foram claras no sentido de comprovar a forma que o senhor Edmilson tratava os demais funcionários, pois ele era o gerente superior dos gerentes de pessoas físicas e jurídicas, no qual a recorrente se enquadrava como gerente de pessoa jurídica, e ela retratava tudo ao senhor Edmilson. E ele, nessa forma de tratar os funcionários, ele extrapolava todos os limites aceitáveis em lei. E, em razão disso, nós pedimos também a reforma quanto ao assédio moral, pelas provas que foram colecionadas nos autos. Também quanto ao assédio moral, nos autos, a recorrente ela é bancária e, por convenção coletiva que consta no ID 41 DCE 19, determina que os bancos são obrigados a complementar o benefício previdenciário até que se atinja o limite de salário que eles percebiam quanto na ativa. E a recorrente, quando afastou por auxílio-doença, ela fez esse requerimento ao banco. O banco, mesmo com o auxílio-doença, demitiu a recorrente. Essa demissão ela foi revertida por ordem judicial, e essa ordem judicial que consta no processo, ela foi acompanhada de um deferimento de uma liminar, onde constou a proibição do recorrido de efetuar futuros descontos. Só que no decorrer de 2 anos do processo, o recorrido, ele efetuou mais 8 atos ilegais, aonde ele subtraiu os valores os valores alimentares da recorrente e descumpriu de forma clara e nítida as ordens emitidas no processo. Inclusive, houve 2 penhoras online no processo por conta desses descumprimentos e uma perícia contábil, aonde restou claro na perícia contábil os descontos realizados, principalmente nos meses de novembro de 2016 e dezembro de 2016, aonde o banco subtraiu integralmente o complemento salarial da recorrente. Então, todas as condutas do banco que foram ilegais e que descumpriram a ordem judicial da liminar, são claros no sentido de demonstrar o assédio moral praticado no processo, o qual entendemos que ele não foi julgado de uma forma correta e pedimos a reforma da decisão quanto a essas questões. De mesma forma, sustentamos referente também à equiparação dos tickets de combustíveis,
aos quais restou claro a diferenciação de valores entre os gerentes, e no depoimento pessoal realizado em audiência, restou esclarecido pela testemunha que quem determinava o valor era o Edmilson, que era o chefe superior dos gerentes de pessoa física e pessoa jurídica. E existe nos autos vários comprovantes onde demonstra que o valor percebido pela recorrente é inferior ao valor percebido pelos demais. Em um dos depoimentos, a testemunha alegou e deixou claro que quem efetuava esses pagamentos e quem determinava era por ordem clara e por critérios do Edmilson. Portanto, afrontando os princípios norteadores do direito, principalmente referente à diferenciação de salários, que é vedada, nós pedimos também a reforma da decisão quanto a esse ponto. E no que tange às férias não gozadas, foi negado a percepção do pagamento das férias não gozadas, pois entendeu a magistrada Primeva que houve divergência nas informações entre o depoimento pessoal da reclamante e o depoimento da testemunha. Mas gostaríamos de esclarecer que não houve essa divergência e que os pontos que devem ser esclarecidos é que a testemunha informou que ele tirava férias no período de 20 dias e que durante esse período de 20 dias ele continuava prestando trabalhos extra ao banco, com contatos com os clientes, firmando contratos também com os clientes. Então, assim, ele literalmente laborava durante as férias. E a recorrente, ela informou da mesma forma, só que esclarecendo que as férias dela eram de 10 em 10 dias e que nestes períodos ela também laborava de forma ininterrupta extra estabelecimento bancário. Entendeu? Quanto à razão a qual nós pedimos a reforma da decisão também. Quanto à incorporação das premiações, resta já claro que as premiações, elas incorporam e elas possuem natureza salarial. Nos contra-cheques restam todos os comprovantes e também a confissão do recorrido que ele efetuava esses pagamentos, só que não com reflexo nas demais verbas. Então, o nosso pedido é que haja reforma para que essas incorporações das premiações sejam também determinadas que o pagamento reflita nas demais verbas da recorrente. Referente às horas... Doutora, Oi? O seu tempo acabou, então peço que a senhora finalize. Então, finalizando, nós pedimos a reforma da decisão de primeiro grau, que seja revisto o processo por vocês e acreditamos no provimento do recurso. Relator? No tocante à questão do tempo, a diferença de tempo na função, o princípio isonômico é um princípio constitucional e, portanto, é insuscetível de ser quantificado em termos de autorização de CAD para fusão de empresas e, portanto, se aplica de imediato. No que se refere à pretensão de ampliar a condenação e deferir indenização por assédio moral sob a pretensão de dano moral, se tratam de danos de mesma natureza, não patrimonial. E, portanto, o valor fixado pela respeitada sentença recorrida engloba todas essas questões. Há divergência? Inteiramente de acordo. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Uma outra inscrição também do foro de Uberaba. Outra sala de sessão. Relatora, juíza convocada Maria Cristina, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Processo número 6 da pauta, RO 10.283/98/2016. Está presente no foro de Uberaba Dr. Wilson Balada,
pelo reclamante recorrido, número 6, RO 10-283. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Pois não, presidente. Eu conheço do recurso ordinário interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. O senhor está por quem, doutor? Eu estou pelo reclamante, Excelência. Boa tarde a todos. Então, Vossa Excelência aguarda uma eventual divergência. Sim, eu posso só falar só um segundo, por favor? Pois não. Sim, por gentileza. Apenas para chamar a atenção de Vossas Excelências que esse se trata de mais um caso em que a primeira empresa, a reclamada JF, dispensou seus funcionários, não liquidou os direitos, parcelou os mesmos em sindicato e não liquidou o parcelamento. Esse se trata de mais um caso de vários que devem estar chegando aí a Vossas Excelências e que eu peço, por favor, sempre a boa cautela que Vossas Excelências têm para com os jurisdicionados. E esse aqui também não recebeu os direitos, o que eu agradeço o voto do relator. O seu cliente é o recorrido, não é isso? Sim, sim. A relatora está negando provimento ao recurso. Sim, sim, sim. Tá. Há divergência? Não, inteiramente de acordo. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado. Preferência regimental, advogado de fora da região metropolitana de Belo Horizonte. Processo eletrônico, sala de sessão. Relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, juíza convocada Maria Cristina. Processo número 3 da pauta, RO 10.146, 33/2017. Está presente Dr. Ronaldo Coelho, pelo reclamante recorrente. Número 3, RO 10.146, 33. Bozon. Eu conheço dos recursos e dou-lhes provimento parcial para: letra A, autorizar a dedução de parcelas pagas a idêntico título. Letra B, limitar a condenação ao pagamento de 7 minutos e 30 segundos extras a cada hora noturna trabalhada, a data de 31 de outubro de 2016, inferir 40 minutos extras por dia trabalhado, em razão da espera pelo transporte fornecido, com os reflexos especificados no corpo do voto. Majoro o valor arbitrado da condenação para 85.000, com custas de R$ 1.700, ainda pela reclamada. E lhe dou a palavra, doutor. Boa tarde, excelências. É um prazer sustentar perante os senhores, é a primeira vez, e os entendimentos e a jurisprudência sempre usada nos nossos recursos para fundamentar a busca da justiça. Eu vou sustentar simplesmente para pedir a condenação da empresa em litigância de má-fé. Trata-se de um processo que foi julgado à revelia a citação foi por oficial de justiça e, após a sentença, a reclamada sustentou a invalidade, a nulidade ou algum defeito processual que recaísse, pedindo, consequentemente, a nulidade do julgado. Quando a reclamada fez e buscou os recursos cabíveis, ela utilizou de métodos alterando a verdade dos fatos. Ela tenta imputar essa falha, essa desídia interna a um trabalhador que supostamente tinha sido demitido. Ou seja, houve a notificação por oficial de justiça diretamente a um trabalhador vinculado a ela e ela tenta imputar essa responsabilidade a outro que sequer faz parte do processo. Inclusive, ela expõe esse trabalhador, que tinha um cargo de gestão, apresentando no nosso processo discutido agora, o termo de rescisão contratual dele, expondo as verbas salariais, expondo o quanto ele ganhava. E quando a reclamada faz o pedido de nulidade da citação, ela usa esses argumentos e fala que só tomou conhecimento
do processo a partir da intimação que teve da sentença, uma segunda intimação por oficial de justiça, o que não corresponde com a verdade. Nós colacionamos aí nas contrarrazões de recurso um recorte do processo judicial eletrônico, onde os procuradores da reclamada acessavam quase diariamente o processo 2 semanas antes da prolação da sentença, no mínimo, que é o recorte que nós temos, ou seja, inequívoca era a ciência antes mesmo da prolação da sentença. Eles usaram um artifício de um trabalhador que foi desligado, expôs o trabalhador, inclusive eu entrei em contato com ele e relatei sobre o ocorrido, sobre a exposição negativa que ele tinha dentro do processo que patrocinávamos, para que ele tomasse as medidas que entendesse como cabíveis. Mas, voltando ao nosso conteúdo, toda a sustentação que a reclamada Vale usa para sustentar, para pedir provimento sobre um defeito processual que recaia sobre a citação, que ressalta-se, Vossa Excelência, na conclusão, já reconhece como válida, foi baseada em mentira, foi baseada em imputação de conduta totalmente contrária a um trabalhador que nem faz parte lá. Então, com base nisso, é um requerimento que consta aí nas contrarrazões, eu peço provimento para que, além da conclusão que Vossa Excelência leu, que seja também condenada a litigância de má-fé, arbitrando os senhores a multa que entender como cabível. Obrigado. Eu enfrento essa questão no voto, doutor. Eu realmente achei que a conduta do advogado é moralmente condenável, mas o direito é um mínimo ético. A gente também não pode ficar exigindo santidade no processo. E é possível que essa empresa realmente não tenha tomado conhecimento da citação, porque é uma empresa grande e talvez, não por culpa desse ex-empregado, a notificação citatória não tenha chegado a tempo a quem de direito. Então, por isso é que eu não apliquei a multa por litigação de má-fé. Mas indago se há divergência. Não. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Outra preferência regimental, na mesma sala de sessão, relator desembargador Bozon, segundo votante, desembargador Milton, terceira votante, juíza convocada Maria Cristina, número 6 da pauta, inscrição feita na sala de sessão. Número 6 da pauta, RO 10, 158, 91, 2016. Advogados presentes, doutor João Bosco Vitória pelo recorrido e doutor Marco Antônio Freitas pelo recorrente. Número 10, 158 da pauta. Número 6 da pauta de relatoria, desembargador Bozon, pauta eletrônica. Eu conheço e nego o provimento. Quem está pelo reclamante? Eu lhe dou a palavra, doutor. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes dessa egrégia turma. Aqui trata-se de um processo, de um vínculo empregatício, onde a sentença de primeiro grau julgou totalmente improcedente o vínculo. Aqui a gente pede vênia do voto do eminente relator e da sentença ACOR, uma vez que restou provados os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT, principalmente em relação à confissão do preposto, que a gente pede vênia aqui para transcrever. Assim, o preposto confessou que não era emitido notas fiscais do leite vendido para o reclamante, que o preço de venda do leite para o reclamante era em torno de R$ 1,40 a R$ 1,50, que normalmente o pedido do reclamante era feito até às 15 horas do dia anterior, sendo que a reclamada pede que os pedidos sejam feitos até às 15 horas, para que haja tempo hábil para envasar os produtos, que não se enganam. O reclamante comprava produtos da reclamada de segunda da madrugada a sábado da madrugada. Excelências, aqui a gente entende, e nas outras provas do processo, que o leite ele era vendido pela reclamada a R$ 1,40 e R$ 1,50.
E o próprio reclamante, que era o vendedor da reclamada, praticava o mesmo valor de venda, que era imposto pela reclamada, de R$ 1,40 a R$ 1,50. Ora, como pode o reclamante não ser o vendedor comissionado, como a gente tenta aqui provar, como ele poderia comprar o leite a R$ 1,40, R$ 1,50, fazer um transporte da cidade de Pará de Minas para Belo Horizonte ou Betim e vender ao mesmo preço adquirido lá? Então, data máxima vênia, aqui entendemos que não tem como prosperar, e a própria testemunha do reclamante também, ela deixa claro que não existia um contrato de trabalho por escrito, mas apenas verbal, que o reclamante, sim, era vendedor da reclamada. Diante disso, e com as provas robustas que encontra nos autos, a gente pede vênia ao eminente relator e a sentença de primeiro grau, e a gente pede a reforma total da sentença. Obrigado, presidente. Doutor, eu vou lhe dar a palavra se houver divergência, tá? Eu, data vênia, mantenho o decidido, entendo que o reclamante não era vendedor, mas revendedor de produtos da reclamada, e nem exclusividade havia, não que fosse exigível, mas ele revendia produtos de concorrentes da empresa, como Cibele e Momilk. Uma eventual incongruência do dito pelo preposto, eu acho que o preposto quis significar o preço recomendado ao consumidor e não o preço do produto como vendido ao reclamante, não muda o meu ponto de vista. Indago se há divergência. Senhor presidente, eu vou pedir vista para examinar bem essa questão Pois não. da compra e venda. Então, para a próxima sessão, desembargador? Sim. Então, na próxima sessão, não haverá intimação, e o senhor fica a posto, inclusive, para eventualmente sustentar, se houver divergência. Tá certo? Obrigado, boa tarde a todos. As referências tem adiado primeiro. Adiado, sala de sessão, relator eletrônico. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, juíza convocada Maria Cristina. Terceira votante, desembargadora Camila. Processo adiado número 10.794, 81, 2016. O relator pediu vista após a sustentação oral. Qual que é o número? Adiado da sessão anterior, 10.794, 81. Conheço o presente recurso ordinário, no mérito nego-lhe provimento e de ofício extingo o processo sem pronunciamento do mérito na forma do artigo 330, inciso 2º do CPC de 2015, por ilegitimidade processual ativa da federação autora. A Vossa Excelência está alterando o voto original? Estou. Quem está presente? Igor, advogado da federação. Reclamante. Vossa Excelência já fez sustentação? Sim, eu fiz a sustentação na semana passada. Tá. Há divergência? Isso. Claro. Sim. Então, para a próxima sessão? Então, está adiado de novo, agora para quarta-feira que vem. Tá ok, muito obrigado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Com presença do advogado, um processo físico adiado. Processo número 2.310. Não, desculpa. Processo número 2069,
adiado da sessão anterior. Qual é o relator? Relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante desembargador Milton. Processo adiado é do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Ah, sim, porque o desembargador Milton pediu, eu divergi da relatora, porque provi o recurso, inclusive, contra as diferenças salariais, e o desembargador Milton pediu vista. Eu acompanho Vossa Excelência na revisão para ampliar o deferimento. Vossa Excelência podia me ceder esse voto? Vossa Excelência faz a adaptação? Claro, com certeza. Qual que é mesmo? É no eletrônico? Não, é no o físico. No físico. 2069, 2013, 043. Ah, tá, já achei. Não, peraí, achei. Sindicato dos Médicos, Sim. SINMED. Então, eu fico vencida, faço adequação. Então, ao voto, ao longo provimento já dado pela relatora, 2... Espera aí. Acrescentar um provimento sexto aí. Não, sétimo, que já tem 6. Onde que está o sexto? Honorários advocatícios assistenciais, a razão de 15%. No final, sobre o valor líquido da condenação. Tá. E Antes desse, né? Para apuração, não tem um... Não, antes. Antes desse. Aqui, ó. Antes Aqui, de para apuração. TST, eu ponho 7. 7. Cadê os autos? Estão aí? Processo adiado, está aí sim. 2069, 2013, 043. Físico. Tá aí. Diferenças salariais entre o contratado e o garantido com... Está acompanhando? Diferenças salariais do contratado e o garantido como piso pela lei aplicável aos médicos. Futebol. Acho que são esses espaços aqui, né? Só preciso do primeiro. Mas tudo bem? 3 volumes. São 3 volumes. Aí sim. Põe assim, com reflexo nos termos do corpo do voto. Aí depois você... Então está resolvido, viu, doutor? Boa Obrigado, tarde. Excelência. Boa tarde. Vamos pro próximo. Agora já era, agora eu já resolvi. Já era. R$ 2310 não estava adiado? Não, não, tem um 2130. Mas está um 2310 adiado aqui também. Não, tem um 2310, está aqui na minha pauta. Pois é, não tem advogado? Tem advogado inscrito. É fez a adiado também. E adiado também. Não faz diferença, gente. Chama esse 2310, vamos resolver isso de uma vez. RO 2310, 2013, 140, relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Número 1 da pauta. Está presente para assistir. Advogado. Eu, data bene, estou divergindo parcialmente, porque eu entendo que não cabe prescrição de direito a reconhecimento
de relação de emprego e retificação da CPTPS. Então, considerada a inaplicabilidade de tal prescrição, segundo o meu ponto de vista, da vênia, eu estou deferindo diferenças decorrentes de recálculo de férias e terços, 13º salários e fundo de garantia com percentual de 40%, observada a prescrição parcial, que será trintenária relativamente a reflexos de valores pagos no FGTS, na forma da súmula 362. E estou também reconhecendo que o reclamante era aeroviário, até porque no sindicato dos aeroviárias feita a homologação da rescisão, e nem a defesa disse que ele fosse comerciário. O juiz Acó da Tavênia, ele delirou aí dos termos em que fixada a lide. Agora, eu verifiquei que o terceiro votante faz uma outra divergência sem dizer o que ele... Se quanto à minha divergência, ele me acompanha ou não. Que processo que é esse? É o número 1 da pauta física. Mas é que o desembargador Milton tinha feito a divergência primeiro. Qual? Vossa Excelência que pediu vista. Pauta física, esse 1598? A pauta física número 310, é o número 1 da pauta. 10. A desembargadora Camila até que me esclareceu que essa divergência de Vossa Excelência era anterior à minha. E nesse ponto da vossa divergência, da Tavênia, eu até estou acompanhando a relatora. Eu é que depois pedi vista e lancei essas divergências. Se fosse o caso de Vossa Excelência, pedir vista para examinar as minhas divergências. Também. Para a semana que vem? Inclusive porque eu não tenho a divergência de Vossa Excelência. Não, né? Não foi lançada no sistema. Foi sim que eu tenho. Tá, então tá. Mas esse é físico. Mas tá, não, mas lá no seu gabinete agora vai estar lá. Tá tranquilo. Então, fica adiado de novo, agora para quarta-feira que vem. Posso pedir só um esclarecimento, Excelência? Pois não. A sua divergência, ao afastar a prescrição, reconheceu o vínculo do período PJ? Sim. Sim. Até porque não tem. Não sei se o advogado da empresa está aí. É Vossa Excelência, doutor? Não tem jeito, não teve solução de continuidade. Quer dizer, de um dia para outro ele virou. CLT. Aí, é só porque não compreendi bem na conclusão essa parte. Muito obrigada. Pois não. Para quarta-feira, né, Excelência? Sim. Eu entro na pauta. Se tiver sustentação. Tem duas sustentações. Processos com sustentação oral, processos físicos com sustentação oral. Primeiro... Esse 1598? É 1598 foi retirado de pauta. Mas então tem outro adiado físico? Não, o 1598 é da pauta de hoje. Não, vamos resolver o físico, daqui a pouco a gente... A primeira inscrição é no processo 12 da pauta RO 1598-2014. Ele foi retirado de pauta no início da sessão. Então, eu vou chamar agora o número 3 da pauta,
Física, RO 4/2013-042. Relator, desembargador Milton. Revisora, juíza convocada Maria Cristina. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 3, está presente Dr. Alex Novaes, pelo primeiro recorrente, reclamante. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. É o 4 de 2013, né? Exatamente. Conheço o recurso deposto pelas partes, no mérito nego provimento ao recurso da reclamada, dou provimento parcial ao apelo do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento das horas extras do intervalo interjornadas, quando desrespeitado, com reflexos no repouso semanal remunerado, férias mais 1/3, 13º salário e FGTS. Acresce ao valor da condenação a importância de R$ 3.000, arbitrando as custas processuais pela reclamada no importe de R$ 60. Pois não, doutor, com a palavra. Ilustre senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, ilustre relator, excelências, gostaríamos do acompanhamento parcial do voto do ilustre relator, quando dá parcial provimento ao recurso do reclamante, e que seja elastecido. Elastecido por quê? Um dos pedidos adicional de insalubridade, o perito, as folhas 365, conclui que as atividades do reclamante estavam enquadradas como insalubres, em razão da exposição a agente físico-vibração durante todo o pacto laboral. A douta juíza julgadora entendeu que esses valores obtidos eram uma potencialidade e não um risco efetivo. Entendemos nós que, diante da classificação, diante da apuração do ilustre perito, necessária a condenação e faz jus o reclamante a isso. Mas, excelência, o reclamante requereu a condenação da reclamada por dano ocupacional. O reclamante trouxe sequelas nos discos intervertebrais da hérnia discal. A perícia de insalubridade achou a vibração. Entendemos nós que a causa é a vibração, decorre do trabalho, em decorrendo do trabalho faz jus o reclamante ao dano ocupacional. Pediu o reclamante também uma rescisão indireta e baseou o seu pedido de rescisão indireta no fato de trabalhar durante semana inteira, sem seu descanso semanal remunerado. Mas entendeu a douta vara que não caberia a rescisão indireta porque não justifica, não é uma falta tão grave justificar a rescisão indireta. As diferenças de horas extras de trabalho em domingos e feriados foram, com todo respeito à juíza sentenciante, devidamente demonstrados, e demonstrado com ultrapassado o limite diário. E por isso, excelência, e quanto ao deferimento parcial do voto do ilustre relator, só para frisar, a vara reconhece a existência da ausência de intervalo integral interjornada, mas diz que isso é apenas uma infração administrativa. O ilustre relator, corrigindo esse entendimento, já vem dizer que são devidas as horas extras nesse tempo. Por tudo isso, excelência, esperamos nós seja provido totalmente o recurso ordinário do reclamante. Relator? Senhor presidente, a questão do adicional de insalubridade, a conclusão do perito é um parecer, não é uma sentença. O juiz não está adstrito ao laudo pericial. Portanto, não há condições de natureza técnica para fundamentar o deferimento de uma insalubridade. No tocante à doença ocupacional, ficou provado que a enfermidade que acometeu o reclamante é de natureza degenerativa. Nessa condição, o artigo 20 da Lei 8.213, de 91, afasta o enquadramento como doença profissional. No tocante à rescisão indireta, como é de curial sabença, eventual descumprimento repouso remunerado, a Lei 605 de 1949 dispõe sobre a sanção a ser aplicada, o que não constitui causa suficiente para derrogar o princípio da continuidade da relação de emprego. E no tocante aos intervalos interjornadas, com devido respeito, já de muito o Tribunal Superior do Trabalho afastou essa conclusão de que
infrações a direitos relativos a descansos do trabalhador seriam meras infrações administrativas. E, nesse aspecto, editou súmula, inclusive o nosso tribunal. A tese jurídica prevalecente número 11. Portanto, por disciplina judiciária, estamos aplicando a matéria sumulada. Há divergência? Não, inteiramente de acordo. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Obrigado, excelência. Uma boa tarde a todos. Processo adiado da sessão anterior, com o advogado presente, processo RO 2130-2014-009. Relator, desembargador Milton, revisora, juíza convocada Maria Cristina, terceira votante, desembargadora Camila. Processo 2130-2014, a partição Maristela Braga e Banco Santander. Os advogados estão aí? O advogado doutor Eduardo está presente. 2130-2014. Quem pediu vista? Doutora Maria Cristina, que pediu vista. Doutor. Doutor Milton. 2130-2014. Deixa eu só ver aqui da sessão anterior. Já falei com o gabinete para não fazer. Esse é tanto papel, tanto grampo, tanto trem que a gente não acha Mas nada. por que vocês não fazem feito eu? Não usa papel nenhum, é tudo no computador. Senhor presidente, depois de examinado a questão, eu alterei relativamente, parcialmente, o voto para deferir no recurso da reclamante a equiparação salarial em relação ao paradigma Gustavo Gomes Mendes, a partir de maio de 2010 até o desligamento da reclamante, como for apurado em liquidação de sentença, com reflexos em aviso prévio, férias vencidas e proporcionais mais 1/3, 13º salários, horas extras e intervalos, FGTS mais 40%, participação em lucros e resultados, abono único, repouso semanal remunerado, como for apurado em liquidação de sentença, conforme os critérios já definidos pela respeitada sentença recorrida. E majora o valor da condenação para R$150 mil, com custas processuais no importe de R$3.000 pelo reclamado. Vossa Excelência já fez a Sim, sustentação. Há divergência? Não, inteiramente de acordo. Então, proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Agora tem uma inscrição do físico feita na sala de sessão, número 5 da pauta, RO 100-2015-181. Relator, desembargador Milton. Revisora, juíza convocada Maria Cristina. E terceiro votante é Vossa Excelência, doutor desembargador Bozon. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Qual que é o processo? É o número 5 da pauta, RO 100-2015. Pauta física. Há 2 advogados presentes, doutor Ivan Moreira pelo primeiro recorrente, doutor Claudinei Sampaio pelo segundo recorrente. Qual que é o número mesmo? Número 100-2015-181. Falta 5. Adiado não, né? Ele é da pauta física normal. Porque não tinha sustentação prevista, né?
Alguém tem a Assim como cópia foi do o que foi voto? tirado? Cristina, passa a cópia para ele. Achou? Achei. Senhor presidente, conheço os recursos ordinários interpostos pela primeira reclamada e pela reclamante, assim como conheço o recurso adesivo interposto pelo segundo reclamado. No mérito, nego provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante e ao recurso adesivo interposto pelo segundo reclamado e dou provimento parcial ao recurso ordinário interposto pela primeira reclamada para autorizar a compensação de valores pagos e correspondentes aos dias de férias gozados no recesso, conforme extratos bancários juntados aos autos, e mantém o valor da condenação por compatível com a expressão econômica dos pedidos deferidos. Quem está pelo reclamado? Eu. Com a palavra, doutor. Colhendo a turma. É um caso ímpar de pedido de vínculo de advogado sócio com uma sociedade de advogados. A sentença que concedeu o vínculo, reconheceu o vínculo, se baseou unicamente no depoimento de dois informantes, cuja contradita foi aceita, e que são dois informantes inimigos capitais da reclamada. O doutor Antônio Uti, que foi um dos informantes, foi afastado da sociedade por questão grave, né? Houve um desvio de cliente, desvio de dinheiro, isso consta da ata, não é segredo, né? Tem uma reclamação trabalhista contra a reclamada com pedido de dano moral e a reclamada tem contra ele uma representação na OAB pedindo apuração desses fatos por esses desvios. Ele é uma testemunha profissional contra o escritório. Ele até agora foi testemunha em 4 reclamações trabalhistas, uma ação criminal, uma representação na OAB e uma ação civil. Ele forneceu documentos à reclamante, que a reclamante não tinha acesso a esses documentos, né, os documentos de folhas 91 a 94, e eram documentos endereçados a ele e não a ela. Ele não disse a verdade em juízo quando disse que sua remuneração era fixa, pois na sua reclamação, a ata está folhas 1678, ele admitiu que recebia a média de R$4.000 por mês, né? Se é média, por óbvio, não é fixo. Média é soma dos valores diversos dividido pela quantidade de meses, né? A outra informante, a doutora Cristiana Rizzi, a mesma coisa. Também foi desligada da sociedade por determinação dos demais sócios, tá? Porque desviou cliente e honorários da sociedade, né? O escritório fez contra ela uma representação na OAB e ela fez uma representação na OAB contra um sócio fundador e um sócio capital da sociedade. Existe uma ação civil contra ela do escritório, cobrando esse prejuízo que ela causou ao escritório, né? Ela vem fugindo da citação há quase 2 anos, né? E ela foi testemunha do Antônio Uti na reclamação dele. Então, há um contexto criado pelas testemunhas, né, de vingança, de retaliação contra o escritório, né? Por outro lado, as testemunhas arroladas pela reclamada, elas comprovam, e elas dizem, e isso está corroborado pela prova documental, que inexistia recebimento de honorários fixos. Os honorários eram, sim, variáveis, calculados de acordo com a carteira que o sócio trabalhava, de acordo com o resultado do escritório, de acordo com uma série de variáveis, né? Também comprovam, também corroborado pela prova documental, a inexistência de controle de horários, né? O advogado, o sócio, ele chega e sai do escritório na hora que ele quiser. Ele simplesmente tem que cumprir os prazos que estão na carteira que ele acompanha, na carteira de processo. Da mesma maneira, inexiste meta e inexiste qualquer subordinação técnica. Os advogados são livres para criar teses jurídicas, para conduzir audiências, para interpor recursos, tudo isso, né? A prova documental, ela não foi impugnada pela reclamante, né?
corrobora tudo que nós já dissemos, né? E ainda comprova que a reclamante se fazia substituir, sim, e muitas vezes, né, quando não estava disponível, inclusive quando estava em viagem representando o escritório como sócia. Folhas 377 a 391 comprovam as viagens dela representando o escritório como sócia, atendendo clientes. E ela podia ser substituída, sim, por outro advogado da sociedade. Óbvio, porque a relação advogado-cliente, relação de confiança, não se pode admitir que ela se fizesse substituir por uma pessoa qualquer, um outro advogado qualquer. Teria que ser algum membro da sociedade. E isso, ela era substituída constantemente. Aliás, os documentos de folhas 772 a 1441, que também não foram impugnados, comprovam que a reclamante, em pouco mais de 3 anos, deixou de comparecer no escritório por mais de 400 dias úteis, o que comprova que, nesses mais de 400 dias, ela foi substituída por alguém nas suas funções. Também os documentos folhas 618 e 644/771 comprovam que a administração do escritório prestava contas a todos os sócios e que as discussões sobre objetivos da sociedade eram abertas e franqueadas a todos. Então, esse fato também é corroborado pelas testemunhas ouvidas. A sentença fala em hierarquia, né, no escritório. Óbvio que qualquer empresa, qualquer empresa que resolva abrir as portas, tem que haver pelo menos uma organização, uma hierarquia organizacional. Né? Tem que se determinar quem fica responsável, como, por exemplo, pagamento de contas, controle de contas correntes saldo bancários, contratos com fornecedores, recebimento de honorários. Tem que haver um núcleo administrativo para isso. Né? Então, a única subordinação, se é que se pode chamar de subordinação, seria essa subordinação organizacional, não mais do que isso. A sentença também fala da existência de um código de ética e conduta do escritório que corroboraria o reconhecimento do vínculo. Bom, todos os sócios do escritório participam efetivamente da gestão dos projetos e decisões da sociedade, através de comissões específicas formadas pelos sócios. Né? E não é diferente do Código de Ética e Conduta. Ele foi criado por um grupo de sócios e aprovado pelos demais sócios para funcionar. São questões simples que se regulam, como, por exemplo, na sexta-feira, o escritório, ninguém vai trabalhar de terno e gravata. Tinha gente indo de chinela havaiana e bermuda. Então, isso, os sócios entenderam que esse tipo de vestimenta não seria plausível com um escritório de advocacia. Né? Então, os sócios se reuniram e, dentre os sócios que compôs o Código de Ética e Conduta, a comissão do Código de Ética e Conduta, estava o Antônio Uti, o informante que eu falei sobre ele no começo. Então, esse Código de Ética foi desenvolvido pelos sócios e aprovado pelos sócios. Né? E, por último, né, a reclamante, ela fala que havia autorização para ela advogar, aspas, por fora da sociedade. Ela pleiteia horas extras em cima disso e essa autorização jamais foi dada. Havia vedação no contrato social, há vedação no artigo 1006 do Código Civil, 1006, né? E ela advogou por fora e advogou escondido, certo? O que comprova aí a total falta de controle da sociedade sobre a sua jornada de trabalho. Se ela fazia audiências e fazia alguma coisa fora do escritório, por fora do escritório, é porque o escritório não sabia. Né? Então, e isso mostra a falta de controle da jornada e que, infelizmente, para o escritório, havia sido depositada uma enorme confiança nela. Né? E essa advocacia por fora ainda soa estranho, muito estranho, porque grande parte, depois nós vamos descobrir, levantando documentos para a defesa, que a maioria das ações dela eram contra a empresa onde o marido dela, que é o advogado que vai me suceder aqui na tribuna, é advogado, ou era advogado. E com muitas remessas de peças processuais dele para ela fazer o protocolo contra a empresa onde ele trabalhava. Então, nós estamos diante aí, talvez, de um patrocínio fiel ou de uma ação judicial simulada. Então, essa era a advocacia por fora dela. Né?
Por isso, acho que esse vínculo, né, o requerimento é que esse vínculo não seja reconhecido, porque não preenche os requisitos da CLT. É só. Pois não, doutor, sua vez. O senhor é advogado da reclamante. Pois não. Boa tarde, aos caros colegas, relator, presidente. Como já bem explanado pelo caro colega, trata-se de escritório de advocacia que contratou uma advogada como uma pseudo-associação, coisa que jamais aconteceu. Na prática, há vasta documentação que demonstra todos os requisitos do contrato de trabalho, à exceção dos direitos. A reclamante laborou para o escritório por 41 meses, desses 33 voltados exclusivamente para a defesa do Banco Santander, um dos clientes do escritório. Todos os requisitos do contrato de trabalho foram comprovados, todos os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT foram devidamente comprovados, com a juntada de extratos bancários, demonstrando pagamento fixo, diversamente do que tenta fazer crer a reclamada. Nunca houve qualquer variação, a menos aquela variação anual, em que havia um aumento de salário ou alguma promoção interna. A pessoalidade é clara, apesar de dizer que ela podia ser substituída, ela não trouxe nenhuma vez uma pessoa diversa que tenha substituído a reclamante no labor. A habitualidade restou confessada nos autos, trabalhava, tinha horários e metas a cumprir. A subordinação foi cabalmente comprovada, inclusive por testemunhas, e a vasta documentação, inclusive acostada aos autos pela própria reclamada, que demonstrou que havia, sim, uma diferenciação a despeito da suposta alegação de uma sociedade. Havia clara demonstração de que alguns eram superiores e subordinados aos sócios ditos fundadores. Não havia qualquer prestação de serviço, prestação de contas com relação à questão econômica, simplesmente uma imposição, o que demonstra claramente a subordinação da reclamante com relação aos sócios, donos, proprietários da pessoa jurídica. Havia, sim, uma subordinação, inclusive intelectual, que as peças não podiam ser simplesmente alteradas sem autorização. Tanto é verdade que não foi juntado uma peça feita por ela que tivesse sido diversa de outros colegas do mesmo escritório. O controle de jornada era feito, inclusive a própria reclamada confessa o controle de produção, de jornada, de acessos à internet, controle de telefones, e-mails, que inclusive juntou aos autos prova de que as gravações eram gravadas e eram ouvidas, obviamente que não aberto a todos os sócios, somente àqueles a quem a subordinação era submetida. Além de toda a prova documental, as testemunhas também, inclusive, como bem dito, o Antônio Uti, que, inclusive, já foi reconhecida por essa corte o seu vínculo de emprego, e deixa de mencionar a reclamada, mas, além dessas demandas, ela já possui, hoje em dia, atualmente, 38 demandas de outros ditos sócios dessa sociedade, que foram lesados por ela, que tiveram seus direitos usurpados. Diversamente do que pregou aqui o meu caro colega, jamais houve qualquer atuação desidiosa ou desrespeitosa deste procurador para com a sua empregadora. Todos os trabalhos elaborados pela reclamante foram devidamente autorizados, tanto é verdade que a própria reclamada é que acostou aos autos a lista de processos em que ela atuava. O artigo 5º do contrato previa essa possibilidade de atuação por fora, tanto é verdade que
desde que, tanto é verdade que ela atuava e a reclamada tinha pleno conhecimento dessa situação. Nunca houve qualquer interferência deste procurador, enquanto esposo da reclamante, em auxiliá-la contra o meu atual empregador, até mesmo porque seria... Doutor, o senhor não está em julgamento. Deixa isso para lá. É porque, Vossa Excelência, Mas se o senhor quiser tomar alguma medida em relação a isso, sim, mas isso não vai influir no resultado desse julgamento. Bom, ao final, a demanda foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo o vínculo. Eu ouso divergir da sentença no tocante à multa do 467, uma vez que, como informado no recurso, trata-se de questão de ordem pública, foi requerido, reconhecendo-se o vínculo, obviamente, as regras de praxe devem ser deferidas. No tocante às horas extras, já foi devidamente comprovado, juntado ao contrato, a ausência de exclusividade e a jornada de trabalho restou confessa. Nesse tocante, a reclamante faz jus às 4 horas extras, nos termos do artigo 20 da Lei 8.906, de 2094. Inclusive, esta Corte já tem julgados nesse sentido, de que a ausência de exclusividade e nas condições em que se encontra o contrato, o pacto laboral da reclamante, deferida essas horas extras. Divido também com relação à responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, uma vez que ele tem a sua responsabilidade nos termos da súmula 331 do TST, que estabelece a culpa dela, no mínimo, enquanto vigilante. A terceirização não é ilícita, mas a culpa em vigilando deve ser observada e o contrato entre os prestadores efetivos do serviço, de fato, lesavam os trabalhadores e, obviamente, o banco tomador de serviços tirava vantagem nisso. Divido também com relação aos honorários advocatícios, uma vez que entendimento já da Corte Superior no sentido de serem deferidos. Há bastante. Pede procedência do... Relator. Senhor presidente, a questão é de valoração da prova. Tanto nenhum reparo merece respeitar a sentença recorrida por ter firmado seu livre convencimento com base no conjunto probatório, não só nos depoimentos das testemunhas, quanto também em documentos juntados no processo, destacando-se a cláusula 8ª do contrato, trabalho firmado com a reclamante, e vincula admissão, exclusão, substituição de advogados por ato deliberativo do sócio que detém a maioria do capital social. Ou seja, é uma sociedade em que um sócio é mais sócio do que todos os outros. E como sustentado da tribuna, abaixo do sócio mandatário, ainda tem uma coletividade de outros supostos sócios que elaboram um código de ética interno, impingindo regras que são típicas de empregado, inclusive usando a mesma terminologia usual no direito do trabalho, relativamente a desconto de atrasos no serviço, a faltas ao trabalho, a descontos por faltas sem justificativa. Isso não é linguajar próprio de uma affectio societatis. A própria reclamada admite que a quantidade de supostos sócios não dá para fechar o percentual de 100%. E, portanto, todas as incoerências já foram analisadas pela respeitada sentença recorrida e que nós entendemos que foi julgado e deferido nos limites dos fatos e do enquadramento jurídico. Revisora. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator e, assim como por ele pontuado, de fato é uma questão aqui de apreciação do conjunto probatório trazido aos autos.
E, analisando, eu já registrando a minha respeitosa divergência, eu me convenci, data vênia, de que se trata de uma advogada sócia de um escritório de advocacia. E gostaria de frisar que a prova oral ouvida neste processo foram ouvidos a título de informantes, e eu entendo que existe uma animosidade por parte dos informantes que prestaram esses depoimentos e, somando esses depoimentos com o conjunto probatório dos autos, eu não consegui, data vênia, abstrair essa necessária subordinação jurídica de que fala o artigo 3º da CLT. Então, com renovada vênia ao ilustre relator, eu reconheço que a advogada era sócia do escritório, provejo recurso e julgo improcedente a ação. Data vênia. Eu, data vênia, fico com o relator e proclamo o resultado. Vencida a revisora que entendia improcedente a reclamação. Boa tarde, doutores. O clima está ruim, né? O escritório contra o qual estão pedindo é do marido da minha assistente, entendeu? Está muito ruim, né? Ação oral dos processos eletrônicos. Primeira sala, relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo 9 da pauta, RO 10.619, 69/2016. Está presente doutora Alice Leite, pela reclamada recorrente 9, RO 10.619. Doutora Camila. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Repete. Desembargador Milton. Conheço dos recursos ordinários interpostos por Renato Pereira de Novaes Neto, Cielo, rejeitando as impugnações de não conhecimento por ausência de fundamentação. No mérito, dou provimento ao apelo empresarial para a. Afastar o enquadramento do autor como financiário, decotando-se da sentença de origem a condenação das réis ao pagamento dos direitos previstos nas CCTs dos financiários. Quanto às horas extras, estas deverão ser consideradas como aquelas excedentes à 8ª ou à 40ª semanal, o que for mais benéfico ao reclamante. Pedido alternativo constante do item 5 da petição inicial de detal. Igualmente, dou provimento parcial ao apelo obreiro para b. Condenar a segunda ré ao pagamento de indenização substitutiva do plano de seguro fornecido pela empresa aos seus empregados, arbitrados em 150... Eu risquei, acho que é R$150 mensais, que está aí, senhores? É. Observada a média do mercado de seguros de saúde. Reduz o valor das custas processuais para R$400, tendo em vista o valor arbitrado a condenação de R$20.000, faculte-se a reclamar a requerer a devolução das custas quitadas a maior junto ao órgão próprio de arrecadação após o trânsito em julgado dessa decisão. Essa é a minha proposta de voto, presidente. A senhora está por quem, doutora? Pela Cielo. Com a palavra, doutora. Excelência, eu só gostaria de ouvir os demais votos. Eu estou divergindo da Tavênia porque eu não provejo o recurso do reclamante, porque eu entendi que ele não provou que teve qualquer despesa com saúde e justificasse esse reembolso de um plano de saúde. Se ele tivesse demonstrado que teve um prejuízo por não ter tido um plano de saúde, tudo bem. Mas eu acho que ele nem alegar isso, ele alega. Como é que Vossa Excelência fica? Eu acompanho Vossa Excelência. Então, eu faço adequação.
Então, eu proclamo, doutora, que deu-se provimento ao recurso empresário na forma anunciada pela relatora e negou-se provimento ao recurso do reclamante. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, doutora. E vencida. Vencida a relatora quanto à indenização substitutiva de plano de saúde. Agora, sala de sessão. Relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, juíza convocada Maria Cristina. Processo número 13 da pauta. RO 10.406/17/2017. Presente, doutor Igor Henrique Almeida, pela reclamada Adobe, e doutor Eduardo Vicente Amorim, pelo reclamante, ambos recorrentes. Não estão os dois. Número 13, RO 10.406. Conheço dos recursos, rejeito preliminares de ilegitimidade passiva e coisa julgado, homologo renúncia quanto à multa do artigo 477 da CLT e acolho nulidade por cesseamento de defesa, determinando a reabertura da instrução para a oitiva de Graziele Fernanda como testemunha ou informante, a critério do juízo Acor, proferindo-se, afinal, outra sentença como se entender de direito. Quem que pediu essa nulidade? Foi, né? Foi o senhor? Foi. Então, eu dou a palavra primeiro ao advogado do reclamante, doutor. Eu peço a Vossa Excelência que se atenha a essa questão da nulidade, né? Porque para a gente não ficar perdendo tempo aqui. Só com relação à nulidade, senhor presidente, nós entendemos que o juízo, na condição do processo, ele entendeu que as provas eram bastantes e não haveria necessidade de elastecer naquilo que já existia substancial prova. Então, nesse termo, espera que seja afastada a preliminar e que seja mantida a respeitável decisão de primeiro grau. É o que se espera, presidente. Eu só acho o seguinte, o juiz de primeiro grau tem que lembrar que o tribunal também examina fatos e provas, né? Então, o que ele acha, eu acho até que está errado. No Brasil, a primeira instância não vale nada, só vale para sacanear as partes. Mas, por enquanto, é assim, né? Então, já que estamos nessa, eu estou anulando. A divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutores. Sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, juíza convocada Maria Cristina. Terceira votante, desembargadora Camila. Processo 45, RO 11.687/55/2016. Inscrita, doutora Isabel Dourado. Ausente. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Número 3, RO 10.086/15/2015. Está presente doutora Ana Rita Santos, pelo reclamante recorrente. Número 3, RO 10.086/15. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto pela segunda reclamada, no mérito dou-lhe provimento para excluir sua responsabilidade subsidiária, restando prejudicado o exame das demais matérias recursais. Com a palavra. A senhora está pela reclamante, não é isso, doutor? Perfeito, Excelência. Com a palavra. Inicialmente, quero cumprimentar a turma na pessoa do seu presidente. E eu vou ser bem breve para considerar aqui 3 questões deste processo. Só para relatar a situação, eu estou pedindo aqui a responsabilidade da Petrobras
que contratou empresa, né, por meio de licitação, evidentemente, para prestar serviços a ela fazendo tanques de combustível, né? Então, esse serviço é constante, né, e faz parte da atividade produtiva da Petrobras. Essa empresa que ela contratou é a consórcio PJP. É um consórcio entre a Produman e a JPNOR. Então, é uma pessoa jurídica. O que eu quero chamar a atenção aqui? Que a Petrobras, no decorrer do processo, ela juntou documentos de fiscalização de outra empresa, e não desta empresa que está sendo aí processada nos autos, que é a PJP. Também, com relação ao contrato, né, de prestação de serviços, há uma incoerência entre o contrato de prestação entre PJP e Petrobras e o contrato de trabalho do reclamante, o que significa dizer que aquele contrato juntado pela Petrobras não é o contrato ao qual o reclamante estava vinculado. Então, o que eu estou dizendo, Vossas Excelências, humildemente, é que as provas, né, que podem dar guarita para a tese da Petrobras, elas não se referem ao contrato, e sim de outra empresa. E é por isso, então, que eu requero, no caso aí, a manutenção do julgado de primeira instância, que verificou tudo isso e aplicou a responsabilidade subsidiária. Pois não. Relator? Conforme nós já estamos estabelecendo a turmária, acompanhando decisões do Supremo Tribunal Federal, a condenação das autarquias e empresas públicas não se dá de forma automática. Tanto nesse Aliás, caso, não se dá de forma nenhuma, né? O Supremo falou que a administração pública pode fazer o que bem entender. Então, paciência. Mas há divergência? Pois não. Senhor presidente, eu estou pedindo vênia e mantendo a sentença de primeiro grau. Eu vou pedir todas as vênias ao desembargador relator e vou acompanhar a divergência lançada. O único ponto quem recorre? Petrobras, Excelência, eu estou discutindo só a responsabilização. Então, quem está de segundo votante? Sou eu. Então, Vossa Excelência fica de relatora. Então, e eu proclamo que, vencido o relator, negou-se provimento ao... como é que é? É negar provimento, não é isso? Negar provimento. Pois não. Então, com base nisso, eu já vou, então, fazer dessa forma e vou fazer meu voto vencido, certo? Tendo em vista... Mas o desembargador Tibol pediu para esperar. Vossa Excelência entende como eu. A administração pública não tem responsabilidade. É aquele velho princípio jurídico de teoria geral das obrigações. Responsabilidade jurídica não se presume. Ou ela decorre do contrato, não, ou eu já vou decorre de fazer lei. os votos. Perfeito. Vou fazer adequado, vencida. E o guardião máximo da Constituição, a não ser que tenha dormitado e deixado escapar durante os seus cochilos, entendeu que a administração não tem responsabilidade. Guardião em termos, né? Porque Deus quanto mesmo. aos cochilos do Aécio, já não é guardião. Mas... Cochilos e suspiros. A vergonha. Deixa quieto. Então, a senhora entendeu, né, doutor? A senhora ganhou. É isso. O relator ficou vencido e a redatora será a juíza Cristina. Pois Obrigada, não, Excelência. Boa tarde. O reclamante estava de recorrido nisso, não é? Deixa eu ver. Então, não é negar provimento, é dar provimento para estabelecer... Vocês falaram negar provimento. Está errado. É porque está... Lá está errado o cabeçalho. O recorrente na realidade, a Petrobras. É a Petrobras. Quem que recorreu, doutora? Petrobras, Excelência, com relação à a senhora responsabilidade. É tá eu certo. sou a reclamante, o reclamante. Pois é, recorrida, né? Sim, Excelência. Tá, negou-se provimento. Vencido o relator, redatora, juíza Maria Cristina. Acabou? Sala acabou.
Em sala de sessão. Relatora, juíza convocada Maria Cristina. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Processo número 28, RO 11.411, 65/2016. Está presente doutora Rosa Maria Martins, pela reclamada recorrida. Deu quase Rosa Maria Murtinho. A senhora já recebeu muita gozação com isso, doutora? Muita, excelência. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Pois não, presidente. Rejeita preliminar de ausência de dialeticidade arguída em contra-razões, conheço do recurso, com exceção do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, eis que já deferidos na respeitável sentença. No mérito, dou parcial provimento para deferir à autora o pagamento de diferenças de PLR relativa ao ano de 2015. A parcela tem natureza indenizatória e trato aqui das questões fiscais. Aplicando a súmula 200 do TST e custas pelo reclamado no importe de 140, calculadas sobre 7.000, valor hora arbitrado a condenação. A senhora está pela reclamante, doutora? Pela reclamada, excelência. Pela reclamada? Então, lhe dou a palavra. Vou me ater apenas à questão do PLR, que foi onde foi deferido o recurso a que me contraponho. Quanto à PLR, gostaria de pontuar que, tal qual todos os demais pedidos nos autos, não foram comprovados. Todos eles esbarram no 818 da CLT, porque, não obstante, arguidos pela reclamante, não foi trazida nenhuma prova documental e nem oral. A PLR é nitidamente uma prova documental e, como ponderou o juiz de primeira instância, não foi juntada sequer a norma coletiva que indicaria a suposta diferença de valor que ela está tratando no recurso dela. Então, ela aduz que seriam devidos R$7.000 e alguns valores aí acrescidos, sem, contudo, trazer nenhuma prova documental. O que ela traz tão somente indica a decisão deferindo diferenças são jurisprudências que, a meu ver, são cabíveis, sim, na utilização de recursos, contudo, apenas para questões de direito e não questões fáticas, porque a questão fática tem que ser demonstrada nos autos, propriamente dito. Ela traz jurisprudências que indicam, em outros processos dessa reclamada, que foram deferidas diferenças de PLR. Diferenças de valores, inclusive, não idênticos ao que ela pede aqui. Ou seja, as jurisprudências que ela traz não traz nenhum embasamento fático, que é o que realmente gerou a improcedência do pedido em primeira instância. A empresa, não obstante a reclamante não tenha se desincumbido do ônus probatório, trouxe documentação demonstrando o cálculo exato da verba, bem como a comunicação dela para todos os empregados, a ciência de todos os empregados dessa comunicação, e trouxe o cálculo particular dela, demonstrando que, em razão do afastamento dela previdenciário, em determinado período de 2015, ela teve um redutor aí do valor que ela veio a receber. Então, entendo que não há prova dessas diferenças, motivo pelo qual eu reitero todas as razões de contra-razão nesses e nos demais pedidos e peço que seja negado provimento ao recurso da reclamante. Relatora? Senhor presidente, eu vou manter a minha proposta de voto, considerando que a reclamada não comprovou que houvesse uma retificação do ACT previamente que tratava desse assunto e que essa questão tivesse amparada em negociação coletiva que instituiu a chamada PLR. E, de mais a mais, eu trago também no meu voto uma jurisprudência de outra turma deste tribunal que apreciou a questão e também se pautou pelo provimento no aspecto. Eu mantenho. Eu vou pedir vista desses autos, mas que negócio. Tá? Quando o processo for reincluído em pauta, Vossa Excelência será intimada. Tá? Perfeito, Excelência. Obrigada. Processo número 27, RO 11.401,
41/2015. Inscrito o Dr. Renato Léo, ausente. Tem divergência lançada nesse aí? Não. Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Terminaram as inscrições. Então, vamos para o físico. O processo seguinte tem como relatora a desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Número 2 da pauta. Há divergência? Não. Proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Da relatora. Desculpa, a relatora. Do 4 de homem é duro. do 4 Agora ao contrário. ao 14, relator, desembargador Milton, revisora, juíza convocada Maria Cristina, terceira votante, desembargadora Camila, do 4 ao 14. Há divergência em qualquer desses processos?